Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero aqui falar um pouco da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, que fala a respeito do filho pródigo. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo, um filho que um dia sua família estava reunida e ele chegou diante do pai e pediu para o pai a parte da sua herança, porque ele não queria mais estar sobre a ordem ali do pai, né? O filho, ele queria conhecer o mundo, ele queria ser independente. E o pai, diante daquele pedido, deu a parte da fazenda para ele, entregou para ele a sua herança. E passado algum dia, esse filho pródigo, ele ajuntou tudo aquilo que era seu e partiu para uma terra longínqua. A Bíblia vai dizer que ele foi para uma terra distante, uma terra longínqua, né? Uma terra longe. E ali eu imagino ele bancando festa, bancando bebida. Eu imagino muitas pessoas que se diz ser amigo, abraçando, até mesmo dizendo ao ouvido dele que estava com ele para o que der e vier. Mas na medida que ele foi gastando ali o seu dinheiro, a sua herança, ali era dinheiro saindo e nada entrando. As festas, que era festa assim, vamos se dizer, era grande festa, começou a perder as forças, porque ele não tinha mais dinheiro, o dinheiro havia se acabando. Eu imagino amigos indo embora, eu imagino as pessoas se distanciando, porque viram que ele não tinha mais como bancar as festas, bancar as bebidas, bancar ali as bandas de música mundana. E aconteceu que ele gastou tudo. Ele não tinha mais o que gastar, porque ele desperdiçou tudo aquilo que ele tinha. Aqueles que se dizia ser amigo não estavam mais, foram embora. E para completar, a Bíblia vai dizer que naquela região para onde ele foi, aquela terra para onde ele foi, veio uma grande fome naquele lugar. E aquele jovem, ele começou a passar necessidade. Ele começou a passar fome. Um jovem que outrora, quando estava na casa do pai, não faltava um alimento, não faltava a roupa para vestir, o calçado para andar, para colocar nos pés, para andar. E ali aquele jovem, irmão, ele teve que tomar uma atitude em busca de um emprego, um jovem que não precisava trabalhar, um jovem que tinha tudo na casa do pai. E eu imagino ele batendo na porta das pessoas, pedindo emprego, e as pessoas olhavam para ele, via ele maltrapilho, cabelo grande, roupa rasgada, mandava ele embora, falava que não tinha emprego para ele. Eu imagino ele insistindo: olha, eu entendo de gado, eu sei o que é gado de corte, eu sei o que é gado de leite, né? Eu pego uma terra que não produz e faço produzir, eu entendo de agronomia, eu entendo da pecuária. Mas a forma que ele estava vestido era que as pessoas olhavam, era que as pessoas não davam oportunidade. E ele, de tanto insistir, ele conseguiu um emprego de apacentar porcos, de cuidar de porcos. Era um emprego, irmão, que os judeus naquela época, eles diziam que a maior humilhação que tinha para o ser humano era essa de apacentar porcos, né? E era a única coisa que ele conseguiu encontrar, foi cuidar de porcos, foi apacentar porcos. E ali, irmãos, eu vejo ele cuidando daqueles porcos, alimentando aqueles porcos, dando as alfarrobas, né, as bolotas ali para os porcos comer. E por algum momento ele desejou comer aquelas comidas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada, né? Ele estava passando necessidade. E ali ele veio a cair em si,
A Bíblia vai dizer que ele caiu em si naquele momento. Ele lembrou da casa do pai, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com abundância e eu aqui morro de fome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do pai. Mas quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos seus trabalhadores. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele se levanta, ele toma uma atitude de voltar. E quando ele chega ali, perto da fazenda, imagina a situação que ele estava voltando, um jovem que saiu limpo, saiu bem vestido da casa do pai, saiu com dinheiro, estava voltando sem nada, estava voltando sem um tostão no bolso, estava voltando maltrapilho, estava voltando fedorento, estava voltando sem sandálias, a camisa toda rasgada, cabelo grande, barba grande. Mas o que me chamou a atenção nesta palavra foi que quando o filho ele veio a voltar para sua casa, o pai o reconheceu de longe, porque o pai ele conhece o filho. O pai ele conhece o filho. Talvez aquele pai ele colocava todos os dias ali vamos se dizer, todos os dias ele colocava a cadeira de balanço em frente daquela fazenda e ficava esperando o filho voltar. E quando ele vê uma pessoa vindo de longe, ele olha, ele observa e ele diz, aquele que está vindo é meu filho. Porque ele sabia que o filho iria voltar. E quando o filho chega diante do pai, o filho vai falar, pai, pequei contra o céu. O pai o abraça, o pai beija. O pai chama os servos. O pai dá uma ordem para os servos trazer roupa limpa, trazer uma sandália nos pés, para pôr nos pés dele, trazer um anel para colocar no seu dedo, porque a aliança tinha sido quebrada. O jovem, ele mesmo quebrou a aliança com o pai. E quando ele decide voltar, o pai fala, ó, traz um anel, coloca no dedo dele, traz roupa, traz sandália, coloca nos pés. E o pai chama os outros servos, vai lá no pasto, pega o melhor boi, o garrote servado, mata, e vamos se alegrar. O pai recebe o filho de braços abertos. Talvez eu estou falando com pessoas que vai ver esse vídeo que se distanciou da presença do Senhor. Talvez algo aconteceu na tua vida, talvez as tuas atitudes tenham te conduzido para um caminho errado. Talvez você perdeu o caminho, você não consegue mais voltar. Deus está dizendo assim para você, ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem situações que Deus ele permite na nossa vida para nós cair em si. Muitas vezes nós achamos que nós não precisamos de Jesus, aí Deus pega e permite uma situação para nós cair em si. Foi o que aconteceu com aquele jovem. O pai permitiu. O pai poderia, não filho, eu não morri ainda, eu não vou te dar a herança, eu não morri, mas não, ele falou, não, toma a tua herança. Tu quer? Toma. Repartiu por eles a fazenda e o filho decidiu ir embora. Mas tudo isso aconteceu para que ele voltasse. E quando ele voltasse, ele saberia agora ser diferente na presença do Pai. Deus ele está me dizendo a falar para você nesta tarde que Deus ele não abriu mão da tua vida. Deus ele nunca se afastou de você. Quando aquele jovem ele tomou uma decisão de ir para uma terra longínqua, ele decidiu separar-se de Deus. Deus não expulsou ele, o Pai não expulsou ele, ele mesmo tomou a atitude de distanciar de Deus. Assim como ele tomou uma atitude de sair da casa do Pai, assim também ele tomou uma atitude de voltar. Você tem a oportunidade de voltar para a casa do Pai, você tem a oportunidade de retroceder, você tem a oportunidade de chegar diante do Pai, não importa a situação que você está. Talvez você está na bebida, está na droga, por causa das tuas atitudes que tu tomou de sair da casa do Pai, mas o Pai está dizendo assim, eu te abraço, coloco um anel nos seus dedos, eu coloco sandália nos teus pés, eu limpo a tua vida, eu limpo a tua alma, eu faço de você um vaso novo, aleluia. Então é isso, aquele jovem ele decidiu voltar, quando ele voltou para a casa do Pai, ele foi abraçado, porque o filho, ele conhecia o Pai.
O filho sabia que o pai nunca ia aceitar ele como trabalhador. O plano dele era dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores, porque os trabalhadores do pai tinha pão com fartura, tinha tudo. Então ele disse: eu errei, eu falhei, mas eu peço para o meu pai me tratar como um dos seus trabalhadores. O filho, ele nunca vai deixar de ser filho. O pai, ele nunca vai deixar de ser pai. Não tinha como aquele pai receber aquele filho como escravo, porque aquilo era filho. Aleluia. Você é filho de Deus. O pai te recebe como filho. Talvez você tá envergonhado. Talvez você tá envergonhado pela atitude que tomou. Mas Deus está dizendo assim: volta, filho, porque a partir do momento que você decidir voltar, eu vou restituir tudo que você havia perdido na sua vida. Aleluia. Aquele filho volta para a casa do pai. O pai faz uma festa, o pai mata um bezerro cevado, o pai faz uma churrascada, uma festa. E chega o irmão mais velho dele e diz: o que está acontecendo? E o pai fala: olha, eu resolvi fazer uma festa porque o teu filho voltou, o teu irmão voltou. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí eles começaram a se alegrar pela volta do filho. Aleluia. Deus, ele está te esperando de braços abertos. Deus, ele não abre mão da tua chamada. Deus, ele não abre mão do teu ministério. Deus, ele não abre mão da tua vida. Talvez você falhou, talvez você errou, mas Deus, ele está de braços abertos para, louvado seja o nome do Senhor, te abraçar. Aleluia. Deus é fiel. Deus é tremendo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida.